Se eu te dissesse que talvez o maior problema da tua vida não seja a falta de capacidade, mas é o fato de que a tua mente ela foi treinada durante anos para ela duvidar de você, você conseguiria entender o impacto que isso causa na tua vida? Olha, talvez até você ache que não acredita em si mesmo por causa de resultados que ainda você não conquistou. Só que a verdade é que os resultados que você ainda não conquistou podem ser consequências da forma como a tua mente aprendeu a enxergar quem você é. Isso muda completamente tudo, absolutamente tudo, porque a maioria das pessoas, ela passa ali a vida toda tentando mudar comportamento, tentando criar disciplina e tentando ter motivação sem perceber que existe uma programação invisível controlando tudo por trás. Uma programação que foi construída por experiências, por emoções, repetição, percepção. Enquanto essa programação não muda, a pessoa ela até tenta avançar, só que ela sempre volta para o mesmo lugar. Porque o cérebro humano ele não trabalha baseado no que você quer, ele vai trabalhar baseado no que você acredita ser verdade sobre você. E talvez essa seja uma das frases mais importantes que você vai ouvir hoje. Você sempre age de acordo com a identidade que a tua mente acredita que você possui. Então, se lá no fundo você acredita que você não é capaz, a tua mente vai criar comportamentos compatíveis com isso. E se você acredita que você vai falhar, você começa a procrastinar. Se você acredita que você não merece, você começa a se sabotar. E o mais assustador de tudo isso é que isso acontece muitas vezes sem você perceber, porque a mente automática, ela trabalha no silêncio. Então pensa comigo, quantas vezes você já começou algo ali cheia de vontade, só que depois você acabou travando? Quantas vezes você duvidou de si antes mesmo de você começar algo? Isso não acontece porque você nasceu insegura. Isso acontece porque o cérebro, ele aprende emocionalmente. E o que mais molda a tua mente não são palavras, são experiências emocionais repetidas. Então talvez em algum momento da tua vida você tenha tentado algo e você se sentiu ali rejeitada. Talvez tenha ouvido críticas demais, tenha crescido sentindo que precisava provar o valor o tempo todo. E aos poucos o cérebro ele começa a construir ali uma associação invisível, sabe? Eu não sou suficiente, é porque eu não consigo, eu não sou capaz. E aqui tá uma coisa muito importante que quase ninguém entende. O cérebro ele não diferencia perfeitamente realidade de interpretação. Então, se você vive repetindo pensamentos negativos sobre si mesma, a tua mente começa a tratar isso como uma verdade biológica. Porque toda emoção intensa ela vai criar caminhos neurais. E quanto mais um pensamento ele é repetido, mais forte aquele pensamento se torna. Isso significa que autoconfiança não é apenas emocional, ela é neurológica. Então existe literalmente uma estrutura mental sendo fortalecida aí dentro de você toda vez que você pensa, que você sente, que você age de determinada forma. E isso explica porque pessoas extremamente inteligentes ainda se sentem ali incapazes, porque conhecimento não reprograma identidade sozinho. Repetição emocional, sim. Então deixa eu te mostrar algo que talvez explique grande parte aí da tua vida. O cérebro humano, ele possui um mecanismo que ele é chamado de sistema de previsão. Então ele tenta prever o futuro baseado nas experiências do passado. Então se durante muito tempo você viveu aí frustração, você viveu rejeição, comparação, insegurança, a mente ela começa a prever dor antes mesmo de agir. E sabe o que isso acontece? Você trava, na verdade, você procrastina, você perde energia, sente medo. Biologicamente, o cérebro está tentando proteger você, só que existe um problema, porque o cérebro ele prefere manter você segura do que você feliz. Então, ele vai preferir o conhecido ou desconhecido. Mesmo que o teu conhecido esteja destruindo a tua vida, ele não se importa. Então, talvez agora você esteja entendendo por que é tão difícil mudar muitas vezes. Porque mudar exige você enfrentar padrões que o cérebro considera perigosos, e é exatamente aqui que muitas pessoas desistem, porque elas interpretam desconforto como sinal de incapacidade, quando na verdade desconforto muitas vezes é apenas o cérebro tentando resistir ao novo. Então presta atenção nisso aqui. Talvez você nunca tenha tido baixa autoestima.
Você só tenha tido uma mente condicionada a sobreviver emocionalmente. Isso aqui muda completamente a forma como você se enxerga. Porque significa que aquilo que você chama de insegurança pode ser apenas um padrão que foi aprendido lá atrás. E tudo que foi aprendido pode ser reprogramado. Então imagina o impacto disso. Imagina perceber que você não nasceu duvidando de si mesma. Você aprendeu isso. E se você aprendeu, você pode desaprender. Você deve desaprender. Porque o cérebro ele possui uma capacidade extraordinária chamada de neuroplasticidade. Isso significa que a tua mente ela pode literalmente criar novas conexões neurais ao longo da vida. Novos padrões, novas formas de pensar, sentir, agir. O cérebro sempre está constantemente se reorganizando baseado naquilo que você repete. Então, toda vez que você reforça medo, fortalece medo, que você reforça incapacidade, fortalece incapacidade. Então, toda vez que você começa conscientemente também a criar novas experiências emocionais, o cérebro ele começa a mudar. E talvez seja aqui que tudo começa a se transformar. Porque acreditar em si não nasce de um pensamento positivo aleatório. Vai nascer das evidências internas que estão sendo repetidas aí. Nasce quando você começa a mostrar propriamente que você consegue, mesmo em pequenas coisas, que o cérebro aprende muito mais pela experiência do que pela lógica. Então pensa aqui numa coisa importante. Talvez o motivo de você não confiar em si hoje seja porque você viveu anos acumulando provas emocionais de medo, de comparação, autocrítica. Então, o processo de reprogramação mental consiste em criar novas provas, novas referências, novos significados emocionais. Porque enquanto a tua mente ela continuar associando a ação com a dor, ela vai continuar travando você. E talvez pela primeira vez você esteja entendendo que você não precisa esperar você se sentir pronto para começar algo. Porque a confiança ela não vem antes da ação, ela vai nascer da repetição da ação. Isso aqui é neurociência pura. O cérebro ele vai liberar ali substâncias relacionadas à recompensa quando você percebe progresso e você já está ali na repetição. Então, toda vez que você cumpre pequenas promessas para si mesma, a tua mente ela começa lentamente ali a atualizar a percepção que possui sobre quem você é. E aqui entra algo extremamente profundo. A tua identidade não é fixa, ela é construída. Você não é insegura, você está reproduzindo padrões de segurança. Isso significa que existe uma diferença enorme entre quem você é e aquilo que a tua mente aprendeu a repetir. Então imagina o que acontece quando você finalmente entende isso aqui. Você para de lutar contra si mesmo. Você começa a reconstruir a própria mente conscientemente. Porque talvez durante anos você tenha acreditado que você precisava se tornar outra pessoa para ter confiança, quando na verdade precisava apenas parar de alimentar a versão mental que te enfraquece. E talvez o maior ouro aqui desse vídeo seja exatamente esse, porque a tua mente acredita naquilo que você repete emocionalmente com consistência. Então a pergunta não é quem você é hoje. A pergunta é qual identidade você está fortalecendo diariamente sem você perceber. Talvez agora você esteja percebendo algo que muda completamente a forma como você enxerga a tua própria vida. Você não está presa por falta de potencial. Você pode estar presa porque a mente foi treinada durante anos para operar no medo. E uma mente treinada no medo, ela sempre vai tentar manter você pequena. E não porque quer destruir tua vida, mas porque quer proteger você da dor. Só que existe uma diferença muito grande entre proteção e prisão. E talvez aquilo que a tua mente chama de segurança hoje esteja custando a vida que você poderia viver, que você almeja, porque toda vez que você evita se expor, evita tentar, evita começar, evita acreditar em si, o cérebro recebe uma mensagem silenciosa: eu realmente não consigo. E quanto mais isso se repete, mais forte esse padrão fica. O cérebro, ele aprende através da associação emocional. Então, toda vez que você enfrenta algo com medo e você recua, a tua mente associa novidade com ameaça. Mas quando você enfraquece pequenos desafios e você permanece, o cérebro começa lentamente a reinterpretar aquilo como segurança.
Isso muda literalmente a tua estrutura mental. E é por isso que autoconfiança não nasce pensando, nasce experienciando. Nasce quando você começa a agir apesar do medo, porque é a experiência que reprograma o cérebro, não apenas a tua intenção. Então imagine o impacto disso. Talvez você tenha passado anos esperando sentir confiança para você agir, quando na verdade precisava agir para você conquistar confiança, construir. Isso muda tudo, porque significa que você não precisa esperar se sentir pronta. Tira essa ilusão. Você precisa começar mesmo sem se sentir pronta. Eu sei que isso pode parecer desconfortável, mas existe uma coisa muito importante que você precisa entender. O cérebro interpreta a repetição como identidade. Então, toda vez que você repete um comportamento, ele começa a acreditar que essa é você. Se você procrastina constantemente, a tua mente ela fortalece a identidade de alguém que não consegue. Se evita desafios, fortalece a identidade de alguém segura. Mas começa a agir mesmo em pequenas coisas, começa lentamente a fortalecer uma nova percepção sobre si mesmo. E talvez essa seja a maior chave de transformação. Identidade não muda primeiro na mente, tá? Muda primeiro no comportamento repetido. Porque comportamento gera prova emocional. E prova emocional gera ali o quê? Crença. Então deixa eu te mostrar algo extremamente poderoso sobre neurociência. O cérebro ele possui um sistema chamado sistema reticular ativador, o SRA, que funciona como um filtro, selecionando aquilo que a tua mente considera importante. Então, se você acredita que você não é capaz, o cérebro vai começar automaticamente a procurar ali, focar, sabe, nas coisas que confirmem isso. Ele vai ignorar tuas conquistas, ignora evolução, ignora processo e foca apenas nos teus erros, nos teus fracassos e inseguranças. Por isso, pessoas incríveis muitas vezes ainda se sentem insuficientes porque a mente delas está sendo treinada a enxergar incapacidade. Então, imagina o que acontece quando você começa conscientemente a mudar esse filtro. Quando você começa a alimentar tua mente com novas evidências, novos comportamentos, novas experiências, o cérebro ele começa lentamente a recalibrar a percepção que você possui sobre você. E isso não é motivação barata, isso aqui é funcionamento cerebral. Então talvez você esteja se perguntando, mas como eu começo a reprogramar minha mente na prática? E eu quero te mostrar algo muito simples, mas extremamente poderoso. Primeiro, você precisa parar de reforçar verbalmente a identidade que você quer abandonar. Porque toda vez que você diz, eu sou insegura, eu nunca consigo, porque eu sou assim. A tua mente, na verdade, ela fortalece ainda mais esses caminhos neurais. Então, o primeiro passo é separar a tua identidade dos teus padrões. Você não é procrastinação, você não é insegurança, você não é teu medo. Isso são padrões aprendidos. E tudo que foi aprendido pode ser o quê? Reaprendido, modificado. Então, segundo, você precisa também começar a criar pequenas vitórias emocionais diariamente. Porque confiança não vai nascer de grandes mudanças, não. Vai nascer de pequenas provas acumuladas. Toda vez que você cumpre uma promessa para si mesma, mesmo pequena, o cérebro registra aquilo e aos poucos começa a atualizar a tua autoimagem, a forma que você se enxerga. Terceiro ponto é que você precisa entender que emoção segue movimento. Não espera a motivação para você agir. Porque a ação gera química cerebral, o movimento altera o estado emocional. E talvez seja exatamente por isso que você se sente tão presa às vezes, porque ficou esperando sentir-se confortável, confiança ali, antes de você começar algo. E quando na verdade você precisava ali agir para ter confiança. Então a forma como você fala consigo mesma altera biologicamente o funcionamento do teu cérebro. A autocrítica excessiva aumenta os teus estados de ameaça, aumenta a cortisol, aumenta a ansiedade, enquanto o autorrespeito e percepção de progresso vão fortalecer ali os estados internos de segurança. E uma mente segura aprende mais rápido, age melhor, se expande mais. Então, talvez, uma das maiores mudanças que você precisa fazer não seja apenas no que você faz, mas na forma como se relaciona consigo mesma. Porque ninguém consegue construir uma vida forte se internamente vive em guerra contra si. Então, não abre a boca para se desrespeitar de forma alguma. Não permita isso.
E talvez agora você esteja percebendo que acreditar em si mesma nunca foi sobre ego, é uma sobrevivência emocional. É sobre permitir que a tua mente pare de operar apenas no medo e ela comece finalmente a operar em possibilidades. E foi exatamente entendendo isso, percebendo quantas pessoas possuem potencial gigantesco, mas estão mentalmente bloqueadas por padrões visíveis, que eu desenvolvi o Ativação Interna, que ele é um processo profundo para ajudar pessoas a compreenderem como a própria mente funciona, identificarem padrões emocionais, reestruturarem crenças, fortalecerem identidade, ativarem comportamentos alinhados com quem você realmente deseja se tornar. Porque muitas vezes a pessoa, ela não precisa de mais informação. Ela precisa de reorganização mental. Ela precisa aprender sobre si mesma. E junto com isso, na verdade, existe algo extremamente prático que vai potencializar toda essa transformação, que é o código da mente destravada. Que é algo que eu te dou de bônus, é um sistema diário dentro dali do Nodio, é um sistema para você potencializar, tanto com inteligência artificial, que é criado para te ajudar a reorganizar pensamentos, recuperar clareza, fortalecer teu foco, criar direção e principalmente sair desse caos mental que impede tanta gente de agir. Porque uma mente desorganizada, ela fortalece a insegurança, mas uma mente estruturada fortalece a identidade. E talvez seja exatamente isso que te faltava. Não é mais motivação passageira, mas é um caminho real para reorganizar a tua mente e finalmente começar a enxergar a pessoa que você realmente pode se tornar. Porque no fundo a vida que você quer, talvez esteja esperando apenas uma coisa. Que você finalmente aprenda a acreditar em si mesma.